O que muitas pessoas não percebem, essa batalha, essa luta de Israel contra tudo e todos ao seu redor, nações perto, nações distantes, a sociedade, os viés, as narrativas contra ele, as pessoas não percebem que existe uma profecia que está em curso, acontecendo nesse exato momento, tanto com Israel, como bem como para o mundo. As pessoas não estão percebendo isso aí. A mídia, os críticos, a sociedade mundial não percebe. Por quê? Porque estão focando na pessoa do judeu, no povo do judeu. Existe alguém, um expertise por detrás, incitando a humanidade a não gostar de Israel, a odiar Israel. Isso é muito fácil perceber. É a ojeriza, o ódio, ele parte de uma pessoa e essa pessoa articula os pensamentos, ideias, ele consegue vender essa proposta para 2, 3, que automaticamente esses 2, 3 vão transformar-se naquele telefone sem fio e para o bem e para o mal. Então, decretaram realmente o odiar Israel. Só que a profecia fala que o próprio Israel hoje, no livro de Romanos, capítulo 9, 10, 11, quando você tiver o prazer de ler a Bíblia e compreender todo esse momento de Israel, essa plataforma da geopolítica mundial, você vai perceber que esse Israel está no profundo sono profético de Deus. E nesse sono profético existe uma vanguarda de judeus que está querendo trazer um Messias que não é o Messias da palavra de Deus, não é o Messias da Bíblia, o Messias prometido nos profetas, não é o Messias que saiu do seio de Abraão, da estirpe de Abraão, não é o Messias que Deus falou para Abraão em Gênesis 12, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, no crente Abraão, saiu os crentes em Jesus Cristo, mas Jesus saiu da semente de Abraão. Agora, o que os judeus sionistas querem trazer, eles estão brigando, lutando para trazer, nada mais é do que uma proposta de estabelecer o que o Senhor Jesus falou no seu tempo, onde os judeus não estavam compreendendo coisa nenhuma. Eles estavam totalmente revoltados com Jesus, porque Jesus que eles queriam não era aquele Jesus de estilo romano, homem branco, alto, forte, no cavalo branco, homem de guerra, general, com suas tropas, derrubando, matando, queimando, espoliando. Jesus entrou em Jerusalém em cima de um burrico e a multidão realmente estava ovacionando, a prole, a plebe estava ovacionando. Então, para as autoridades, na época, os 3 grupos religiosos, tanto os fariseus, saduceus, essênios, e todas as autoridades de Israel, o Sinédrio e os próprios reis de Israel, Herodes e os demais, eles ficaram totalmente irritados com Jesus, totalmente assim, revoltados. E aí, o que fez? Eles mataram Jesus Cristo. Por quê? Para evitar a opressão de Roma em cima deles, segundo eles falaram, mas que eles não estavam entendendo bolufas nenhuma do que estava acontecendo a respeito das profecias. Eles não compreendiam a profecia de Isaías 53, Salmo 22. As profecias estavam falando sobre Jesus, que viria o Messias, o ungido, primeiramente em carne, nascido de uma mulher, de um homem. Assim nasceu Jesus de Maria e José, para fazer o maior sacrifício a Deus, que foi a cruz do Calvário. E todo o cerimonial da lei de Moisés, o livro de Levítico, de Números, Deuteronômio, esses livros aí mostram totalmente a plataforma, tanto do tabernáculo, do altar,
entendeu? Santo do Santo, Santíssimo, as oferendas, tudo aquilo cerimonial tipificava que alguém viria para morrer em prol de uma nação, que era essa própria nação de Israel e também para o mundo. Quando Deus falou profecia perante Adão, perante Eva e perante a serpente, ele falou para a serpente: a semente da mulher vai pisar em tua cabeça, mas a tua semente, serpente, vai morder o calcanhar da semente da mulher. E da semente da mulher saiu o Messias Jesus Cristo na cruz do Calvário, que seria serpente é morte. Então ele morderia no calcanhar da semente da mulher, Jesus, levaria Jesus à morte, mas essa morte causaria a salvação para a humanidade dos seus pecados. E é por isso que os homens, a humanidade, não será julgado por Deus. Quando forem julgados e condenados eternamente para o lago de fogo, não vai ser por causa de que eles não porque eles estavam com pecado, mas porque eles não receberam o sacrifício de Jesus Cristo por eles aqui na terra e aceitando a Jesus Cristo, o seu sacrifício em sua vida como único Senhor e Salvador de suas vidas. O pecado está pago. Então nenhum homem será condenado por causa do pecado, porque Cristo pagou o pecado. João Batista falou para os seus discípulos, Jesus estava passando, ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso está na palavra de Deus. Agora, a falta de compreensão dos judeus atual, com esse grupo sionista de judeus, intelectuais, os ricos do mundo, tentando fazer o terceiro templo para estabelecer um novo templo, uma nova ordem, para que Israel venha a ter a supremacia mundial, está no coração deles. Mas em todo o tempo que eles tiveram, desde a saída do Egito até agora, a nação de Israel jamais compreendeu a vontade de Deus para suas vidas, porque foi uma nação rebelde, uma nação resistente, uma nação de dura serviço, uma nação opositora, que matou os profetas, que matou aqueles qual Jesus falou, né? Jerusalém, Jerusalém, que mata os teus profetas. E por quê? Eles estavam vendo realmente que não era aquele profeta, não era aquelas verdades que eles queriam ouvir de Deus. Porque ao mesmo tempo, em Israel, por ser uma nação peculiar ao povo de Deus, meus queridos, essa nação também tinha pecadores, tão como tinha nas nações gentias, como tem hoje. Só que chegou um momento que Deus falou para Isaías: vá este povo, porque esse povo vai receber uma punição minha, vai receber um castigo meu, até o tempo de sua restauração que vai acontecer. Eles terão olhos para não verem, ouvidos para não ouvirem e coração para não sentirem. E repetido por Paulo, lá em Roma, para os judeus, da qual ele se chamou, em Atos 28. Ele falou: bem disse o profeta Isaías, esse povo tem olhos para não verem, ouvidos para não ouvirem e coração para sentirem, e eu os cure. Que seria, Deus colocou Israel num profundo sono, que as nações também não compreendem. As nações dizem: não odiais Israel, odiar o povo de Israel, porque eles mataram o Senhor Jesus Cristo. Mas em contrapartida, os gentios também, as nações também não aceitam o Senhor Jesus Cristo. Fazem festas, são religiosos, fazem festa de Páscoa, festa aqui, festa dali, manifestação para cá, cortejo, romarias e sabe lá o quê. Mas eles também não aceitam o Senhor Jesus Cristo. Então, o que seria? Tanto judeus como gentios, eles rejeitam o Senhor Jesus Cristo, porque as suas práticas são iguais. Jesus falou que os judeus, na sua época, ele chamou os judeus de dura cerviz, raça de víboras. Ele falou isso para os judeus. E se tivesse hoje, ele falaria para os gentios também, raça de víboras, humanidade de dura cerviz, que resiste ao Espírito Santo. A mesma forma. Tanto judeu como gentio, hoje, está no mesmo pacote. Por isso que Paulo fala em Romanos
9, 10 e 11, ele fala, Deus colocou todos debaixo da desobediência, gentios e judeus, para que pudesse usar de misericórdia. Então, como tanto judeu como gentil, todos são carentes da graça de Deus. Essa é a parte mais bonita. Mas o movimento sionista que quer fazer o terceiro templo para trazer um Messias, esse Messias do grupo sionista, dos judeus mais ricos do mundo, que está manipulando a economia para lá e para cá, e muitas pessoas não acreditam nisso, mas é fato, e muitos movimentos maçons e tudo mais. Então você entende que eles estão querendo estabelecer uma nova ordem de fato. Os judeus estão por trás disso aí. É os judeus que estão estabelecer uma nova ordem de fato, para os judeus terem a supremacia mundial e subjugar as nações. Só que eles querem trazer um Messias que eles querem trazer. Eles querem trazer um Messias segundo o coração deles, como Jesus falou. Eu vim em nome de meu Pai e vocês não me aceitaram. Como hoje também não aceitam ao Senhor Jesus Cristo. Olha só, ele continua dizendo, mas se o outro vier em seu próprio nome, olha só, se o outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. E quem será esse outro que virá no seu próprio nome? Da qual o grupo sionista, judeus, querem trazer, quer estabelecer, primeiramente, construir o terceiro templo, que vai ser em conformidade e vai ser com consentimento deste ser chamado anticristo, da qual os judeus o aceitará, porque virá em seu próprio nome, o anticristo. Ele virá em seu próprio nome. Veja, eu quero passar para você aqui uma coisa muito importante. Quando você lê o Velho Testamento com carinho, o Novo Testamento, a Bíblia fala que o Messias de Israel, quando vier para reinar em Israel, no Monte dos Oliveiras, sentará no Monte dos Oliveiras e colocará seus pés lá, para reinar através de Israel por 1000 anos. E a nação de Israel, naquele tempo, terá a supremacia mundial de reinar com seu Messias. Esse Messias virá dos céus e descerá das nuvens para a terra. E ele mesmo fala que todo olho verá, Mateus 24. E haverá manifestações tal qual que a humanidade vai entender. E hoje tem muitos bunkers, né? Bunkers para os milionários, bilionários do mundo se esconder, estão falando devido às guerras que está aí, ameaças de guerra atômica. Esse papo furado aí, não é não. Não é isso não. Isso é profecia. Em Apocalipse fala que derrube sobre nós os montes, para que não vejamos a face daquele que é o Todo-Poderoso, o Deus Todo-Poderoso, que é o Messias vindo, trazendo manifestações do universo, na terra, na sua vinda. O puro entrando no universo, numa terra impura. O perfeito, numa terra imperfeita, no universo imperfeito. O Deus Todo-Poderoso entrando na terra para reinar Israel. Este é o verdadeiro Messias que virá, da qual o Israel está no profundo sono espiritual, não tendo olhos para não enxergarem, tendo ouvidos para não ouvirem, e coração para não sentir a verdade. Então a Torá e o Velho Testamento, os profetas, o Novo Testamento está oculto para o povo de Israel hoje, e é por isso que eles têm então uma tentativa de querer fazer, na sua desobediência a Deus, na sua cegueira espiritual diante de Deus, trazer o Messias segundo o coração deles, não segundo o coração de Deus. Estão desejando um Messias segundo o coração deles, não segundo o coração de Deus. O Deus de Israel, o Deus que se manifestou com Abraão, com Isaac, Jacó, com Moisés, com os profetas, com os patriarcas, e revelou profecias a respeito do Messias que viria à terra, primeiramente, para morrer pela humanidade, e depois viria para reinar por 1000 anos na terra. E aí, os judeus, hoje, não enxergam, não estão nem percebendo. Então é por isso que realmente eles estão em dificuldade e está sendo totalmente arrastado para uma tentativa, por causa de que
uma reportagem, alguém falou que em Israel os partidos políticos são partidos políticos. Metade apoia Benjamin Netanyahu, outra metade apoia a oposição, é contra ele. Mas em cada partido odeia cada partido de oposição, que seria todos os partidos, entre eles, há um ódio tremendo, não há uma unidade. São um povo inteligente, um povo intelectualmente falando muito avançado, porém, só quando fala em unidade de ouvir a verdade, e essa verdade libertará eles de todos os momentos difíceis que eles poderiam ter evitado, eles são desunidos. Aí fica difícil. Então hoje, quando você está olhando essa batalha contra Israel, isso é devido ao que foi profetizado. Israel realmente vai passar ainda por um período da grande tribulação. Onde em Romanos capítulo 11, versículo 25, 26 e 27 fala, as angústias de Jacó. Israel vai passar. Israel vai ser perseguido pelo anticristo. Quando Israel perceber que se esse ser que eles escolheram para ser o Messias deles, e chegar um momento que eles perceberem que esse Messias não é o verdadeiro, aí vai ser tarde. Vai ser tarde porque muitos judeus já terão colocado em sua mão direita a marca da besta, a marca na testa da besta. Estarão presos a ele. E essa marca aqui é condenação para eles, porque realmente eles estão negando o verdadeiro Messias, que está nos profetas, na Torá, está na Bíblia, na Palavra de Deus, está em Jesus, o Messias verdadeiro. Então, essa rebelião custou caro para Israel, está custando caro e vai custar caro. Mas Deus, como é Deus de Israel, Deus como escolheu Israel para ter sua vitória final e reinar com o seu Messias, esse Deus que é um Deus de amor, que criou essa nação para um propósito específico, que é trazer através de Israel o Messias, o Salvador do mundo, e depois trazer de volta o Messias para reinar na terra e colocar a terra numa paz verdadeira, numa segurança verdadeira e numa justiça verdadeira, onde as nações que não obedecer a esse Messias, Jesus Cristo, vai ser destruída, vai ser dizimada, porque não se permitirá rebelião nesse reino milenar. Porque quem estará reinando nesta terra, regendo a terra com vara de ferro que sai da boca do Messias, é o Messias Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, para você, que Deus te abençoe, que Deus te aguarde, que você possa entender que hoje Jesus te chama você para uma comunhão com Ele, porque o que vem pela frente são coisas muito difíceis, terríveis, assombrosas, coisas realmente que a humanidade jamais viu que vai acontecer, porque as trevas da grande tribulação de 7 anos vai descer na terra através do anticristo, falso profeta, através de grupos de pessoas que vão ser possuídas por demônios, e entre outros mais movimentos que vão estar possuídos, e vai ser o verdadeiro império da besta na terra, mas com um limite de 7 anos. Mas você não queira passar esse período, venha para Jesus. Jesus te ama. Um forte abraço e faça essa decisão. Venha para Jesus hoje. Deus te abençoe.